palavra. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos estudar sobre a história de Jacó. A lição que nós temos aqui, irmãos, essa lição, todas as lições aqui, até onde eu estudei, todas as lições, ela enfatiza mais a paráfrase. Ela vai recontar aquilo que a Bíblia já narra ali, vai contar com outras palavras esses fatos históricos, né? Então, é muito bom, essas lições, em relatar aquilo que está na Bíblia já. Mas o nosso propósito aqui é muito mais do que parafrasear a Bíblia, para recontar a história. Porque se tem isso na Bíblia, tem aqui na lição, nós temos que ir além disso, né? Nós temos que ir além da lição, que é estudar o propósito dessa história, que é estudar o que Deus está fazendo, por que esses personagens estão aqui, o que eles nos representam, qual que é o propósito, qual que é a lição para a nossa própria vida. Não é apenas, quando você estuda a Bíblia, não é apenas saber dos fatos históricos, é saber por que ele está lá e o que isso tem a ver com a minha vida, o que isso tem a ver com o propósito do plano de salvação de Deus. Porque a Bíblia são os atos poderosos de Deus para salvar o homem perdido. É isso. O que Deus fez na história, na vida dessas pessoas, para salvar e resgatar o pecador perdido. Então, nunca podemos perder de vista o ato soberano de Deus quanto àquelas histórias ali. Porque se a gente ficar só na história, só nos personagens, saber o que aconteceu com eles ali, é muito pouco. A Bíblia não é um livro como Caras para saber da vida dos outros, não é isso. É saber da revelação de Deus. É o plano de Deus na salvação do homem perdido, que usou essas pessoas, usou a nação de Israel para transmitir a sua salvação até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o plano da salvação. É o plano da salvação. Então, você sempre tem que ter em mente o seguinte: o que esse texto tem a ver com a minha redenção, com a minha salvação pessoal. Senão a gente vai ficar muito só na letra, no que aconteceu, nos fatos apenas. E não é somente isso que nós queremos aprender. Queremos saber disso, dos fatos, da história. Mas muito mais do que isso, são os atos soberanos de Deus. Então, a lição aqui vai contar a vida de Jacó em vários períodos, em vários lugares. A gente vai acompanhar essa história, é importante saber da história, mas muito mais do que isso, né? Nós vamos além disso, saber como a Bíblia explica esse fato e que isso tem relevância na minha própria vida. Então nós vamos pegar um texto que não está na lição aqui, mas Paulo usou muito bem essa passagem para dar uma lição preciosa. Veja que a lição já começa em Jacó, mas nós vamos tratar disso de uma maneira do ponto de vista de Deus. Quando Deus escolhe um dos dois, que são gêmeos, né, Jacó e Esaú, e ele escolheu um dos dois ali para continuar a sua igreja. Então vamos ver lá em Romanos, é um texto que está lá em Romanos, que fala desse episódio de Jacó. Convido vocês a abrirem a palavra de Deus no capítulo de número 9 de Romanos, a partir do versículo 11. Romanos 9, 11. Eu vou ler, os irmãos vão atentamente ouvir o que o apóstolo Paulo tem a dizer sobre essa passagem. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 9, 11. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés:
terei misericórdia de quem me aprove ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, essa leitura que Paulo faz muito tempo depois dessa história. Então ele começa bem antes do nascimento de Jacó. Então a nossa lição hoje é Jacó, mas a Bíblia já fala antes, no propósito soberano de Deus, no nascimento daqueles dois que estavam ali, os gêmeos, né? Deus estava invertendo a questão natural das coisas, né? Porque quem abre a madre, o primeiro, era sempre o primogênito, nós sabemos, por isso que tem esse nome, né? Primogênito, era aquele que herdaria as bênçãos, não somente as bênçãos materiais, teria maior privilégio para que ficasse a herança, né? Numa linhagem, para que não ficasse disperso, mas também das bênçãos espirituais. O primogênito ganhava um privilégio por ser o primeiro e dar continuidade à herança, à família, dar continuidade à geminação de um povo, de uma aliança. Então Deus começou com Abraão, aliás, bem antes de Abraão. Como é que acontecia? As pessoas nasciam, tinham filhos, era aleatório. Então tinham povos, faziam-se nações, a terra estava sendo cheia por povoados, pessoas nasciam, cresciam, morriam, naturalmente. Mas chegou um dia em que Deus quis formar uma nação para si. Havia outras nações, havia outros povos no mundo de então, mas Deus resolve através de um homem, como diz a Escritura, já amortecido, um homem que já tinha 75 anos, a sua esposa tinha 65 anos, chamá-lo para formar um povo, um homem já amortecido. E Deus se demorou mais 25 anos ainda para cumprir aquela promessa de que teria uma nação dali. Então, Sara, com 90 anos, tem um filho, né, o filho da promessa. Essa lição já foi dada. Depois nós temos, a partir dela, a terceira geração. Então, nós estamos aqui já na terceira geração, em que Deus estava cumprindo a sua promessa através daquela linhagem, até chegar o dia de hoje. Nós temos como princípio de que a igreja hoje, ela é a continuação do velho Israel. Então nós temos que ter isso em mente. Quando a gente vê essa história aqui, nós estamos vendo a nossa história. A história da fé, a história da aliança, a história do pacto. Deus é um Deus aliancista. Ele faz um pacto, uma aliança com um povo, com uma geração de crentes, daqueles que creem na promessa dele. É o povo da promessa. Você crê na promessa? Como disse lá Hebreus, já foi lido, né? Eles morreram sem ter concluído a sua promessa, mas eles creram crendo. É isso que nós temos que viver. A igreja hoje, ela deve viver nesse mundo, morrer nesse mundo, crendo na promessa de Deus. É o povo da promessa, é o povo da aliança, de ser o povo de Deus e Deus ser o nosso Deus, da nossa aliança. Nós vamos morrer também nessa promessa, sabendo que Deus há de cumprir a sua promessa de ser o nosso Deus por toda a eternidade, que isso não vai se acabar nesse mundo aqui. Como disse lá, todos eles morreram na fé, todos eles morreram na fé. Não viram cumprido nesse mundo ainda a aliança de Deus. Por quê? Isso está acontecendo ainda conosco, com a igreja. Ela é a mesma igreja do Velho Testamento, é a mesma igreja, ela não mudou. Apenas era uma nação que era gerada por filhos e hoje é gerado por filhos na fé. Nós somos o Israel de Deus. Por isso que nós vamos tratar nessa manhã essa lição um pouco mais teológica, mais doutrinária, mas sabendo o que essa história tem a ver com a igreja de hoje e o que tem a ver com a nossa vida espiritual de hoje. Então, aqui Deus já muda, né? Ele suspende. Olha só como é interessante. Ele suspende a ordem natural das coisas, né? Do primogênito ter aquele privilégio, diz: eu quero o segundo. Eu quero o segundo.
já dizendo para a mãe, né? Antes dos dois nascerem. Chega lá para a mãe e diz o seguinte: olha, vai nascer aí, porque naquela época lá não tinha imagem para ver o que tinha lá no ventre. Então Deus diz: ó, tem 2 lá dentro, tem 2, mas eu quero o segundo. Vai nascer um, depois eu quero o segundo. É esse que eu quero, porque eu amei o segundo e me aborreci do primeiro. Então Deus, já pensou Deus falar isso para uma mãe? Mas o que significa isso? Aí a Bíblia vai explicar esse fato para nós, porque Deus tem um propósito, Deus tem um plano, Deus escolhe, Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele faz como lhe apraz no mundo. Hoje você pode olhar para o mundo à sua volta e falar assim: o mundo está um caos. Aos nossos olhos, sim, mas aos olhos de Deus, não. Deus tem um propósito em todas as coisas. Ele tem um plano antes que aconteça. E não é porque Ele previu que iria acontecer. Não é porque Deus olhou no túnel do tempo e viu que Jacó iria querer aquela aliança. Não é isso que Ele fez. Ele fez já como propósito, como uma coisa certa e segura, dizendo que o segundo seria abençoado, daria continuidade. Deus suspendeu por enquanto aquela ordem natural, depois ia continuar o primogênito sendo abençoado, mas naquele momento ali, para que o propósito de Deus se firmasse, Deus diz, por isso que Deus é soberano, Deus faz como lhe apraz. Ele não tem um conselheiro atrás dele, ele não tem um homem para dizer como Deus deve agir, mas ele faz como lhe apraz. E aí, o que diz Paulo com relação a isso? Porque Deus tinha dito também a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Então Deus é um Deus assim, Ele é livre para escolher, para fazer como lhe apraz acerca de todas as coisas. Então esse é o Deus que devemos confiar, que Ele vai fazer o seu propósito, Ele vai ter um começo, meio e fim, e o homem não pode atrapalhar, a história não pode atrapalhar, o mundo não pode atrapalhar o plano de Deus. Muita gente olha assim as guerras, as pandemias, as coisas que estão assolando o mundo, e as pessoas falam assim: qual é o futuro da igreja? O futuro da igreja é muito certo, porque aquele que fundou a igreja não pode mentir. Ele está certo e seguro de que continuará o seu plano até aquele dia final. É nessa segurança que a igreja vive, é nessa segurança que a igreja está, porque tem um Deus que é soberano e está acima de todas as coisas. Mas nós vemos o lado teológico da questão e o lado humano. Nós temos 2 níveis, né? Os teólogos começam a separar essa questão em 2 partes. A parte humana, visível das coisas, né? O que acontece no dia a dia, nós tomamos surpresa, mas Deus tem um plano que não muda, né? Deus é um Deus imutável. Aliás, Ele disse lá no Velho Testamento, Ele diz o seguinte: olha, eu não mudo, por isso vocês não são consumidos, por isso que vocês não são destruídos. Se Deus mudasse, todos nós seríamos consumidos. Se Ele mudasse um dia: olha, não vou dar a minha misericórdia hoje, todos nós morreríamos nos nossos pecados. Mas o que nos sustenta, o que nos mantém é a sua graça e a sua misericórdia, que são renovadas dia após dia. Não é porque você é bom, não é porque eu sou bom, não é porque a igreja é uma coisa maravilhosa nesse mundo. Não, todos nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus todos os dias. Então, aqui mostra Deus trabalhando na história. Primeiro chamando Abraão daquele jeito, como nós já vimos. Depois, o filho da promessa, Isaque. E agora aqui na vida daqueles 2 ali. Nasceram 2, mas Deus vai lá e escolhe um, porque Ele é soberano, porque Ele sabe o que faz, né? Nós não temos controle sobre isso. Essa é uma teologia na igreja que é muito debatida na igreja. Não, Deus não escolhe nada, não. Deus não faz isso, isso é injustiça. É assim que as pessoas pensavam na época do apóstolo Paulo, porque ele fala assim: há injustiça da parte de Deus?
Porque poderia ter alguém lá no auditório perguntando o seguinte, né? Olha, não é injusto? Não é injusto uma coisa dessa? Como é que pode fazer um negócio desse, né? É como pedir para uma mãe e um pai escolher qual o filho preferido, né? Hoje, qual que é o pai com a mãe que vai escolher livremente o filho preferido? Não se faz isso, nem deve se fazer isso. Mas Deus é soberano, Ele faz isso. Ele diz, eu quero esse, não quero aquele. Ele é soberano sobre todas as coisas. E o apóstolo Paulo diz, não há injustiça da parte de Deus, porque Ele já disse. Ele já disse como que se funciona as coisas. Funciona assim, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Essa doutrina é a doutrina mais pisoteada na Bíblia, da eleição, da predestinação, do plano de Deus, não é? Então Deus vai lá em Ur dos Caldeus, escolhe um homem lá, Abraão, escolhe, é esse aqui que eu quero, e deixou todo mundo no seu paganismo, não elegeu eles, mas escolheu Abraão e disse, sai daí. Olha só, Deus é soberano, Ele pode escolher um só, dentre uma nação inteira, não é verdade? Quando chega no apóstolo Paulo, ele fala assim, eu quero você vai ser um vaso para mim. Ele estava perseguindo a igreja e diz, você vai ser um vaso. E transformou a vida daquele homem ali. E assim Ele faz na história, Ele faz assim na minha vida e faz assim na sua vida. A Bíblia diz assim que todos nós estávamos desgarrados, longe, perdidos, e Deus nos alcançou pela sua misericórdia. Não foi porque você nasceu numa família cristã, não é esse o propósito. É porque Deus teve misericórdia de você, usando a sua família, usando a igreja, usando vários recursos, mas é soberanamente que Deus vai lá e escolhe. A palavra de Deus é assim, que o Espírito Santo de Deus sopra para onde Ele quer e atua em quem Ele quer. É assim que nós cremos, é assim que nós descansamos a nossa mente, sabendo que Deus, eu não entendo porque Deus fez isso, mas Ele sabe. Então lá em Jacó a gente já vê a soberania de Deus, mesmo antes desse rapaz nascer. E o que acontece na história? Nós vamos ver aqui, primeiro lá junto com os seus pais. Então nós vemos que Jacó, ele era um homem mais caseiro, né? Um homem que vivia ali junto com a sua mãe, junto com seu pai, fazendo as coisas domésticas. E Esaú era um homem guerreiro, era um homem de flechas, era um homem caçador. E ele vivia lá nos campos, né? Talvez passava lá semanas, meses, sei lá quanto tempo caçando. E voltava ali de vez em quando em casa, porque ele era uma pessoa muito ativa. O outro era mais caseiro. Então ali dentro do lar, o que acontecia? Ele queria estar ali. Então ele viu a preciosidade que era ser o primogênito, coisa que o outro não dava muita importância assim, pelo texto que nós vemos, né? Tanto é que um dia o primogênito, né, vindo de uma caça mal sucedida, né, não conseguiu nada, e o seu irmão mais novo foi lá, estava fazendo lá um cozinhado lá e viu aquele cheiro, aquela maravilha lá, né? Até o pastor Adalberto falou assim que foi o prato mais caro do mundo, né? Nós tivemos essa lição, foi o prato mais caro do mundo, né? E viu aquele cheiro lá e pediu, me dá um pouco desse cozido ali, que era vermelho, né? Por isso o nome dele também é Esaú, que significa vermelho, né? Porque ele viu aquele prato de lentilha ali, vermelho, aquele cheiro, e o irmão se aproveitando, que já queria aquele privilégio ali, e disse o seguinte, olha, eu te dou esse prato aqui, se você me vender o direito de primogenitura. Olha só o plano de Deus se desenrolando na história, né? Acontecendo na história, usando um que era usurpador. A palavra Jacó, vocês já viram na lição ali, ele veio, né, agarrado no calcanhar do seu irmão, e disseram, olha, esse aqui quer tomar lugar, quer puxar, né, ele quer vir primeiro. Então deram o nome dele de Jacó como usurpador, aquele que quer tomar o lugar. E não é isso que ele faz, ele se aproveita daquela circunstância ali. A gente poderia dizer uma coisa normal, mas Deus estava soberanamente já trabalhando naquelas questões ali, que Deus tem um propósito a longo prazo, não é assim imediato. Então ele se aproveita daquela situação ali
e ele faz a seguinte proposta: eu te darei isso aqui, você pode comer à vontade aqui, se você me der o direito de primogenitura. Então propôs isso para o seu irmão, e ele diz: que me adianta esse negócio de primogenitura? Eu não estou nem aí para isso daí, eu não quero saber desse negócio, né? Então lá trocou, e já vem uma lição preciosa para a gente, né? Que é o imediatista, é aquela pessoa que quer o aqui e o agora, é o Esaú do mundo. Aqui já tem duas linhagens, irmãos, olha, no mesmo ventre nós já temos duas linhagens ali, crescendo ali, dos que têm fé, dos que creem, dos que não creem. Apesar de Jacó usar de um meio não lícito, mas ninguém tem dúvida sobre isso, ele dava importância para aquele negócio ali. Ele dava importância. Enquanto o outro desprezava, o outro ali dava importância para que, mesmo que ele usou de meio não lícito, percebia que ele dava importância. Deus ia fazer isso na vida dele, mas ele usou de um meio ilícito para tentar ganhar aquilo. É a mesma coisa que Moisés. Você lembra assim, Moisés? Moisés seria o libertador de Israel. Ele seria. Mas o que aconteceu? Ele quis fazer aquilo com a própria mão, matando um egípcio, não é? Eu vou me libertar aqui meu povo, aqui fazendo com as minhas próprias mãos. Deus ia fazer isso com ele, mas o que aconteceu? Ele matou aquele egípcio lá e teve que fugir, porque descobriram lá que não foi mal sucedido. Então demora-se 40 anos para Deus finalmente trazer ele como libertador, como Deus queria, não pelo jeito dele. Mas Jacó aqui, o que aconteceu? Ele vai lá, tem aquele plano, recebe aquilo ali, mas o que aconteceu depois? Quando realmente o seu pai estava para morrer e o abençoa, ele também tem que enganar juntamente com a sua mãe, não é? Então formou-se uma quadrilha ali, né? Tinha dois ali, já era uma quadrilha ali para tentar agora tirar a bênção espiritual. Porque é o seguinte, isso é muito importante a gente perceber. Quando a gente fala das bênçãos de Deus no Velho Testamento, essas bênçãos eram bênçãos palpáveis, eram bênçãos que se viam. Quando Deus falava assim, que iria abençoar uma pessoa, essas bênçãos eram manifestadas com coisas visíveis, com animais, com campo, com terra. Por isso que Deus fala para Abraão assim: eu vou fazer de você um homem rico, um homem próspero, um homem cheio de filhos, você será admirado por todas as pessoas, não é? Israel seria abençoado com bênçãos materiais. Esse é o modo que Deus trabalhou na velha dispensação, abençoando, e aquilo lá se demonstrava com coisas espirituais, porque era um povo que vivia através da visão, por isso das alianças, dos pactos, dos sacrifícios, era muito visível as coisas, era visível, tinha um templo, tinha sacrifício, tinha as bênçãos, o povo seria abençoado de maneira extraordinária. Então as bênçãos de Deus se manifestavam de maneira física, era a marca da presença de Deus na vida de uma pessoa cristã, no Velho Testamento, crente no Senhor, as marcas de uma prosperidade física, era assim que funcionava. Então quando Deus chamava alguém, olha, eu vou ser contigo, vou te abençoar, os outros povos vão ver como vocês são inteligentes, um povo sábio e cheio de bênçãos. Então era assim que se manifestavam a presença de Deus no meio deles. É lógico que na nova dispensação não é bem assim, senão a gente poderia falar que Jesus era um fracassado, né, que não tinha essas bênçãos lá. As bênçãos agora se tornam espirituais, mas na velha dispensação era assim que era manifestada a presença de Deus na vida da nação. Se o povo obedecia, seria abençoada, viria chuva, viria prosperidade. Se o povo desobedecia, Deus cortava, mandava o inimigo, mandava o gafanhoto para tirar tudo deles. Então era muito visível, ter e não ter, era muito visível ali. Então, o que aconteceria com o primogênito? Ele herdaria aquelas promessas, né, do seu pai, mas o que aconteceu no meio da história? Complicou toda a história, complicou realmente, porque quando Jacó vai lá e recebe a bênção, enganando o seu pai, com a ajuda da sua mãe, o que aconteceu? Esaú foi lá também, ele foi lá, cadê a bênção? Você vai ser servo do mais moço. E aquele homem fica furioso.
E o que diz ele lá? Vou matar meu irmão. O plano não deu certo. Vou matar o meu irmão. A mãe, sabendo disso, temendo pela vida do seu filho mais moço, que tinha recebido a bênção, foge daqui o mais rápido. Ele saiu só com a roupa do corpo, vamos dizer assim, lá da presença. Não deu certo, ele não daria continuidade, então teve que fugir ali. Quando ele chega em Betel, aqui está na lição, né? Quando chega em Betel ali, ele tem um sonho. Deus já tinha prometido, né? Fugido, uma maneira vergonhosa da sua casa, ameaçado pelo seu próprio irmão de matar. E Esaú estava furioso, porque ele queria aquilo de volta. Diz lá no Novo Testamento, fala assim, que ele, com lágrimas, com choro, querendo herdar de novo aquilo lá, e não conseguiu, porque não encontrou lugar de arrependimento na sua vida. Então ele quis de volta, mas não tinha arrependimento suficiente na sua vida para alcançar aquilo de volta. Ele só queria aquele status ali, mas ele não alcançou, porque ele se arrependeu não do modo como nós entendemos, né? Houve um remorso ali de querer aquilo de volta, mas ele jurou que iria matar o seu irmão. Então ele teve que fugir com nada ali. Aí em Betel nós vemos a continuidade da história. Deus agora se apresenta a ele. Deus vai conversar agora com ele. E aquele local ali ficou chamado como Casa de Deus, né? Betel é um local ali muito importante para a nossa vida cristã, onde Deus se revela a Jacó de uma maneira especial. E o que acontece ali? Ele tem uma visão. Qual que é essa visão aí? Alguém pode decifrar para mim aí? Qual que é essa visão? Primeiro ele tem uma visão, né? Sonhou lá, colocou uma pedra lá e teve um sonho. Qual que foi essa visão? Ele teve uma visão de uma escada, né? E o que acontecia nessa escada aí, que ia até o céu? Anjos subindo e descendo sobre ela. Vamos ver lá em João, capítulo 1, versículo 51. Alguém lê para mim, por favor? João, capítulo 1, versículo 51. Olha a promessa que Jesus faz aí com relação a esse episódio. João 1, 51. Alguém? Jesus falou isso para Natanael e Filipe. Vocês também virão, né? Olha só a promessa. Os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Os céus estavam abertos. Então, aquela visão ali que Jacó teve ali, é a mesma que foi prometida para Natanael e Filipe, que eles também viriam esse acesso do homem para Deus e de Deus para os homens, esse céu aberto, tendo acesso ainda à presença de Deus, anjos subindo e descendo. Aquilo é muito significativo na história do povo de Deus, da igreja, os céus abertos. Essa é a promessa de Deus estar em comunhão, estabelecendo um relacionamento ali, e Deus se manifesta dizendo, eu vou ser contigo. É essa a visão. Ele coloca ali, faz um altar, e ali ele adora a Deus, mas ele faz alguma coisa, né, muito incrível. Ele fala assim, se o Senhor for comigo nesse deserto e me trouxer de volta, o Senhor será o meu Deus. Não precisava fazer isso. Ele não precisava chegar a esse ponto de dizer essa coisa assim, falar assim, se o Senhor for comigo e me abençoar por onde quer que eu for, através desse deserto, porque começou lá em Betel, tem um grande deserto até chegar em Harã, é um grande deserto, e for com ele, porque ele não sabia o que ia acontecer, se haveria inimigos, se haveria qualquer coisa. Não, Deus já estava dizendo que seria assim como ele tinha sido com seu pai, com seu avô, seria com ele, era a promessa dele, era só ele confiar na promessa de Deus, por onde quer que você andar. Então ele é um homem difícil, que Deus vai trabalhar na vida dele. Assim é conosco também, né? Nós somos pessoas difíceis, nós somos pessoas incrédulas por natureza. Não é só Jacó. Quando você olha a história de Jacó, você fala assim, eu não faria desse modo.
Tem muita gente que fala assim, olha os personagens da Bíblia, eu não faria como Abraão, eu não faria como Isaac fez, eu não faria como Jacó fez. Portanto, a história da Bíblia não é história só desses homens, porque a gente vê os seus erros, nós vemos também os seus fracassos, de todos eles. A Bíblia não esconde nada, mas mostra a nossa natureza também, não é? Ele querendo fazer uma barganha com Deus, olha, se o Senhor for comigo, me abençoar, então o Senhor será o meu Deus, o Senhor será meu Deus. Então ele faz ali Deus seria com ele, Deus já tinha prometido, então bastava ele descansar na promessa de Deus de ser o nosso Deus. Por isso que a nossa igreja é uma igreja aliancista, né? Ninguém tira isso de nós. Enquanto outras denominações também evangélicas não são aliancistas, nós somos aliancistas. Nós cremos que a nossa fé é para nós e os nossos filhos, a geração da fé que está ali. Por quê? Por isso que nós trazemos as crianças aqui, batizamos as crianças, não é? Apresentamos, ainda que somos criticados por outras denominações, nós fazemos isso porque cremos que Deus é um Deus de aliança, ser o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos. Nós não devemos privá-los dessa bênção aí. Por quê? Muitos criticam, não, agora é só quem crê em Cristo Jesus. Não, é somente para quem crê em Cristo Jesus. Mas Deus faz uma promessa ali de ser o nosso Deus e ser um Deus da nossa geração. Essa igreja vai continuar através dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos. Por isso que nós devemos criá-los na disciplina do Senhor, como diz as Escrituras, falando as Escrituras, porque Deus é o Deus que vai fazer promessas com a sua igreja, com a posteridade até o final delas. Até a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima geração, Deus vai estar trabalhando através das gerações ali, manifestando a sua graça, o seu amor. Então, Jacó tenta fazer isso com Deus também, né? Ele enganou lá, tenta fazer barganha com Deus, mas Deus seria com ele, porque Deus faz a promessa antes. E isso é muito importante. Muita gente acha o seguinte, que Deus faz uma coisa em mim se eu for fiel. Só se eu for fiel. Se Deus não for fiel, Deus não vai trabalhar. Deus trabalha na nossa vida independentemente da nossa incredulidade. Porque se dependesse da nossa credulidade, estaríamos perdidos. Porque somos falhos. Nós caímos em pensamentos, atos, disposições e até não fazendo a obra de Deus como deveríamos fazer, ou deixamos de fazê-las quando deveríamos fazê-las. Nós somos pecadores. Então, Deus não trabalha condicionalmente. Deus não trabalha se isso acontecer. Esse é um erro. Olha, se você, então eu vou trabalhar, se não eu vou. Não. Deus vai trabalhar na vida da pessoa até o final. Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É Ele quem garante, é Ele quem sustenta, mudando, despertando, animando, fortalecendo, colocando disposição na sua igreja para continuar, porque se isso dependesse de mim, eu estaria perdido. Se Deus falasse assim, olha, eu já fiz, agora depende de você, eu estaria perdido, se não fosse a sua graça trabalhar constantemente na minha vida, independentemente das obras, porque o texto diz lá, olha só como diz Paulo lá, ele vai dizer assim, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Eles não tinham feito nada, nem tinham aborrecido, nem tinham comprado, vendido, não tinham feito nada. Então, para que o propósito de Deus prevalecesse na vida deles, ele era um enganador, era aquilo, a gente vai ver mais que ele era uma pessoa não muito confiável, mas o propósito de Deus é na vida daquela pessoa ali, ponto final. E aí Deus faz o seu plano, mesmo através das mazelas do mundo da igreja. Isso que é incrível. A igreja, ela é pecaminosa.
A igreja, ela é imperfeita, mas Deus vai perseverando mesmo no meio dessa igreja pecaminosa, imperfeita que nós temos nos nossos dias. Outro dia eu estava falando com uma pessoa lá que estava fora da igreja. Eu falei, por que você está fora da igreja? Ah, porque a igreja é assim, 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 assim. E eu disse, e você? Você acha que essa igreja teria que ser perfeita para você entrar nela? Não, todos somos perfeitos, inclusive você. Somos todos imperfeitos. Você não vai encontrar uma igreja perfeita para você sentar lá. Não, ela é imperfeita. Somos todos imperfeitos, trabalhados pela graça de Deus. Ali é o local certo, né? Jesus não veio para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, mas sim doente. Já pensou uma pessoa totalmente sadia ir lá no médico? O médico vai perguntar, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Você está sadio. Mas se procura um médico quando? Quando tem algum problema. É assim a ordem natural das coisas. Pastor Perrin. Exatamente. O problema dessa questão da soberania de Deus e a responsabilidade humana é que muitas vezes, isso daí é uma coisa, queremos colocá-la em pé de igualdade. Esse é o problema. Quando as pessoas dizem, Deus é soberano e em pé de igualdade o homem é responsável. Não funciona assim. Funciona desse jeito. Deus é soberano e debaixo da soberania de Deus, debaixo da orientação de Deus, existe a responsabilidade humana, que o homem vai ser responsável a partir do momento que Deus trabalha nesse coração, transformando, animando, fortalecendo para obedecer à lei de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, abre os meus olhos, Senhor, para contemplar a beleza da Tua palavra. Ele não vai ver isso, ele não vai ser responsável do modo como nós estamos vendo, se Deus não trabalhar no seu coração. E por isso que Paulo diz assim, vocês seriam tais quais eu sou, diz o apóstolo Paulo para aquele grande auditório, se Deus fosse com você, menos essas algemas. Se Deus trabalhasse na vida de você, todos vocês seriam tal qual eu. Ele estava colocando uma responsabilidade. Existe um Deus, vocês devem adorar, mas vocês vão ser assim se Deus trabalhar na sua vida. O problema da responsabilidade humana e da soberania de Deus é que muitas vezes, olha, você tem que fazer a sua parte. Deus faz até aqui e você tem que continuar. Isso daí é sinergismo, isso não funciona, nós não somos sinergistas. Deus faz um pouco e você continua a fazer. Não, nós somos monergistas. Monergista significa o quê? Que Deus faz a toda a obra. Se Deus me transformar num responsável, é porque Deus fez isso na minha vida, não foi eu que fiz. Não é Deus diz, agora você se vira. Não funciona assim. Então, não existe essa questão de soberania em pé de igualdade, responsabilidade. As duas coisas existem, mas Deus é soberano e debaixo da soberania de Deus tem a responsabilidade humana, o propósito, o desejo, a vontade, o querer de Deus, é obra de Deus para que ninguém se glorie. Porque você vai dizer o seguinte, eu não fiz parte disso. Não é a minha força, não é a minha inteligência, não é a minha capacidade, não é a minha habilidade. Então, quando a gente fala de soberania, de predestinação, essas coisas mais, é a obra salvífica que Deus faz no coração dele. E a pessoa vai dizer assim, isso não foi eu quem fiz. Por isso que o apóstolo Paulo disse o seguinte, eu trabalhei mais do que todo mundo, e era verdade. Todos esses outros tais apóstolos que vocês estão dizendo, eu trabalhei mais do que todos eles. Olha só, ele trabalhou mesmo, é verdade. Mas aí ele coloca vírgula, não eu, o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz, eu trabalhei mais do que os outros. Se ele parasse aí, eu ficaria preocupado com esse homem. Seria o que? Arrogância, soberba. Mas ele diz,
não eu, mas o Senhor. Aquela obra não era dele, mas era Deus trabalhando através dele, através da sua vida para ser uma pessoa piedosa, que amasse a Deus. É a obra de Deus que Deus trabalha no coração humano, de tal modo que tudo é de Deus, para a glória e honra de Deus. Por isso Jesus disse, sem mim, o que diz o resto? Nada. A palavra nada na Bíblia significa nada. Nada podeis fazer. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado, pastor. Muita gente fala assim, Deus é soberano, então eu vou relaxar. Então, não entendeu nada. Se você pega, é que nem uma vez, eu estava numa casa, né, e eu era seminarista. Mas seminário só dá fora, né? Então, eu estava lá almoçando numa casa, visitando uma casa, né? E aí teve um almoço lá e a pessoa perguntou o seguinte, né? Pastor não, era seminarista. Seminarista, você quer o sorvete ou pudim? Eu falei assim, os dois. O que você quer? Se me perguntar isso para seminarista, o que você quer? Sorvete ou pudim? Quero os dois. Nesse caso, nós queremos os dois. Quando a pessoa pega um só, é um problema terrível. Não é? Você quer o quê? Quer que Deus, a soberania de Deus. Se você tem a soberania de Deus como propósito último, Deus é soberano. Por isso que, na nossa teologia, se a gente fosse destacar a doutrina mais importante das igrejas reformadas calvinistas, porque existem igrejas reformadas que não são calvinistas, por isso que a gente tem que falar as duas coisas, igreja reformada calvinista. Se fosse escolher uma doutrina, é a soberania de Deus que é a principal. Soberania de Deus que é o carro-chefe da igreja, é a soberania de Deus. Junto com ela, também colocamos nela a responsabilidade humana. O homem é responsável pelos seus atos, né? Quando você ressalta mais a responsabilidade humana, isso na história é chamado de arminianismo. Coloca a responsabilidade e pelagianismo e semi-pelagianismo. São as pessoas que ressaltam mais a responsabilidade humana. Deus é tal, mas o homem tem que tomar responsabilidade. E quando você coloca peso maior na soberania de Deus, que Deus é soberano, faz tudo o que Ele quer, é chamado de hipercalvinismo. Deus vai fazer tudo, você não tem que fazer nada porque é só Ele que faz. Então você tem os dois extremos, né? O hipercalvinismo que exagera a soberania de Deus em detrimento da responsabilidade humana. E também você tem o outro lado, não dizendo o seguinte, olha, o homem tem capacidade, ele tem habilidade, depende dele, depende do homem fazer ou não. Se ele tomar uma atitude na vida dele, tomar vergonha na cara, ele então coloca sobre ele, sobre os seus ombros, então se você enfatiza qualquer um dos dois, você vai para os extremos e fica complicado. Qual que é o pior dos dois que eu acho? Eu acho que é o hipercalvinismo. Eu acho que o pior dele é a supergraça. Isso, esse é o pior mesmo, porque você tem como conversar ainda, né? Dizendo para ele, não é assim não, é Deus, tal. O outro lá, não, isso daí Deus é bom, Deus já fez, Deus não sei o quê. Então, se exagera o outro lado, a soberania de Deus é pernicioso também. O importante é você ter o equilíbrio das duas coisas, né? O pastor Perrin falou muito bem. Se você exagerar um dos dois, é terreno ruim. O que você quer? Você quer os dois. Você quer o sorvete e o pudim ali. Você quer que Deus seja soberano, mas Ele requer de nós obediência. Está lá no Velho Testamento o tempo todo. Obediência para Deus porque Deus gera no coração daqueles que o chamam obediência a Deus sobre todas as coisas. Ele vai requerer isso, né? Porque, olha só, o Shema dos judeus era o quê?
amar o Senhor sobre todas as coisas, ao próximo como a você mesmo, de toda a tua força, de toda a tua inteligência, de toda a tua capacidade, tudo que você é deve devotar. Então requer do homem, né, obediência. Então isso é claro na Bíblia, mas quem é que vai fazer isso é a pergunta. Somente aqueles que foram um dia despertados no seu coração pela graça e soberania de Deus. Senão, ele não vai fazer isso. Então depende de Deus no coração dos homens. Porque você pode pregar para o mundo inteiro, mas só vão ser salvos e atender ao chamado aqueles que o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração, abrir a sua mente, abrir o seu coração, abrir a sua vida. E ela fala assim, agora eu tenho vontade de servir a Deus. Não foi você, foi a graça de Deus trabalhando na sua vida. Não foi a vontade independentemente de Deus. Essa é a grande discussão entre os teólogos, né? Ele pode fazer, ele não caiu totalmente, né? Deus vai trabalhar na vida de Jacó aqui, como trabalhou na vida de todos aqueles lá, eram homens imperfeitos. Se você pegar a vida de Jacó e de outros, você vai ver que eram homens imperfeitos, mas Deus prevaleceu, ele perseverou na vida desses homens, assim como trabalha na vida da igreja nossa também. Olhe para a sua vida, é só você, não precisa ir longe não, é só você olhar para a sua própria vida, como Deus continua perseverando no seu coração, mesmo sendo o seu coração ainda o coração pervertido. É que nós não temos ideia de quão pervertido é o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente. Ela sempre está caminhando para o mal. Como diz a palavra do Senhor, assim, é pendente para o mal a todo instante. Se não é Deus frear a minha vida, se não é o Senhor preservar a sua igreja, como diz a Escritura, eu gosto muito daquele texto, fala assim, se não fosse o Senhor, todos nós seríamos semelhantes a Sodoma. Eu gosto de pensar nisso, porque se não fosse a graça de Deus na minha vida, na vida da igreja, de hoje, todos nós seríamos, se Deus largasse, deixasse à vontade humana, aos desejos humanos, ao desejo do meu coração, jamais eu buscaria a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Mas aí Deus vem com a sua graça, com o seu amor, vai, alcança o coração e busca. Por isso que Deus está trabalhando aqui na vida de Jacó. Em Betel fez essa revelação aqui para ele, mostrando para ele que havia o acesso ali a Deus. Jesus falou a mesma coisa para Natanael, vocês vão ver os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Então os céus ainda estão se comunicando conosco, é a graça de Deus. Depois, para onde que ele vai? Ele vai lá para Labão, em Harã. O que acontece lá com seu tio, né? Ele vai lá sem nada, né? Sem absolutamente, Deus promete ser o seu Deus, lembre-se que eu falei, isso se transformado em bênçãos materiais, e ali ele consegue, né, trabalhar, porque não tinha dote, né? Para você se casar com alguém naqueles dias ali, né? Pedir alguém em casamento, você tinha que ter garantias, né? Como é que você vai casar com a minha filha aqui se você não tem nada, né? Como é que você vai tirar a minha filha que tem aqui tudo que ela possui aqui e você vai levar ela para onde? Você não tem nada, você não tem onde cair morto, você não tem uma terra, você não tem um gado, você não tem nada. Ele chega lá e faz aquela proposta, eu vou casar com a sua filha por 7 anos, né? Quero mais ou menos o preço ali. Então ele trabalhou, veja bem, as bênçãos de Deus, mesmo sendo prometidas, elas não vêm assim de graça do céu, não desce assim, existe muito trabalho, existe muito esforço, ele trabalhou muito, fadigas, sol, chuva, trabalhou de madrugada, lutando contra os animais, ele fez tudo aquilo ali, trabalhou ali, né, durante, não 7, mas depois virou 14, né, porque casou com uma e veio outra, né, e depois veio mais 2 servas, né, que eram a família dele ali, que gerou as 12 tribos dessas 4 mulheres, né, dessas 4 mulheres veio toda a linhagem, teve que trabalhar para conseguir manter aquela família ali, então ele trabalhou para pagar o dote, trabalhando por aquilo ali, e cresceu muito, depois desses 14 anos trabalhando, foi colocado um salário, e esse salário ali aumentou muito, vocês sabem lá que ele usou ali de uma artimanha para que os seus animais dele lá
fossem os mais fortes, os mais robustos ali, ele foi separando e criando uma grande riqueza, porque ele tinha que, Deus iria fazer uma nação ali, né? Então tinha que ter recursos para poder andar naquele deserto ali. Então já Deus trabalhando ali na vida dele para ele conseguir não só as esposas, as servas para que viesse ali a linhagem, mas Deus também manter aquela grande família ali. Foi ali que ele manteve aquela família. Depois houve lá uma grande confusão entre os dois, porque houve lá contendas entre ele e Labão, porque ele estava se tornando rico demais. Então ali houve uma contenda, ele teve que sair ali às pressas também com a sua riqueza e a sua família. Depois nós temos lá o terceiro ponto, que está aqui em Peniel. Peniel, vamos abrir lá em Gênesis 32, 1 e 2, por favor. Alguém leia para mim. Que é o lugar lá em Peniel. A Manaim era uma região que estava ali. Então ali foi muito bem abençoado, né? Ali em Peniel nós encontramos ele tendo, vamos ver lá outro texto, Gênesis 32, versículo 26. Um episódio muito interessante da Bíblia, né? Gênesis 32, 26. Então, Jacó aqui é um momento muito decisivo na vida dele, que ele tem um encontro com Deus. Era um homem, né, que nós chamamos de uma teofania, que é a presença de Deus, Deus se manifestando através de coisas. Deus já fez isso na história, né, muitas vezes, né, com uma chama, um anjo, com o caso de Abraão, e aqui é através de um homem. Ele viu um homem vindo lá, e ele percebeu que era Deus ali, e lutou com aquele homem ali naquele val de Jaboque, para quê? Para que recebesse a bênção de Deus, né? E ele lutou, porque é um homem na lição aqui que lutou com tudo, né? Lutou lá para receber a bênção, lutou lá com Labão ali, e está lutando agora com Deus. É um homem de lutas, né? Que está lutando por tudo, agora ele está lutando com o próprio Deus. E ali o anjo, nessa forma aqui, não pôde com ele, tanta força que ele tinha, ele não desgrudava, mesmo sendo a sua articulação deslocada, ele estava lutando com Deus, e Deus ali o abençoa, né? Num esforço tremendo, né? Aí é que está o grande outro ponto. Tem um texto no Novo Testamento que vai dizer assim: o reino dos céus são para aqueles que se esforçam. Somente para aqueles que se esforçam é que ganharão o reino dos céus. Então, aqueles que se esforçarem, alcançarão. Parece ser o contrário que a gente falou da soberania de Deus, não parece? Parece assim, mas olha, aqui o Jesus está dizendo assim, aqueles que quiserem, que desejarem, que se esforçarem, que o reino, e Jesus e mais, o reino dos céus é tomado por violência, mais forte ainda. O reino dos céus é tomado por violência. Só quem se esforça, que deseja, que almeja, eu vou entrar lá, é que entrarão no reino dos céus. Então parece que mostra um outro lado, é aquilo que o pastor falou lá, da responsabilidade humana de apresentar, e o homem se torna responsável pela mensagem que ouviu, para salvação e também para condenação. Deus não tem por inocente o culpado. Quando Deus fala uma coisa, Ele espera do outro lado que o homem responda, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então Deus fala uma coisa, deve andar assim, então o homem, se não andar daquele jeito ali, ele vai sofrer as consequências. Assim como o pai fala para o filho alguma coisa lá, se ele não fizer, ele vai sofrer as consequências. Só que na obra da salvação é o seguinte, né? Deus é que vai trabalhar na vida daquela pessoa ali, soberanamente. Nós não temos controle sobre essa questão, né? Até Jesus trouxe uma pequena parábola para a gente despertar para isso, né? Teve
um senhor de fazenda, um homem responsável, que disse para o seu, tinha 2 filhos. O primeiro disse o seguinte: filho, vai trabalhar no campo. Era a ordem de alguém e a responsabilidade do outro. Vai trabalhar no campo, era uma ordem. E o que disse ele lá? Eu vou. Ele falou assim para o pai, eu vou. Mas não foi. E chegando para o segundo, disse a mesma coisa: filho, vai trabalhar no campo. E ele disse: não quero. Mas depois, arrependido, foi. É nesse ponto que Deus trabalha, no arrependimento. Arrependimento é uma obra de Deus no coração humano. Não vem dele mesmo. Não é um fruto de alguma coisa que ele nasce naturalmente. Para as obras celestiais, para as obras de Deus, nós precisamos da graça e soberania de Deus. Não é assim Deus falando e você vai fazer. Não consegue fazer por si só. Não tem. A pessoa pode fazer por um tempo só. Vocês se lembram da parábola de Jesus? O homem lançou lá a mesma semente, só que umas, foi por um tempo só. Produziu um tempinho só. Outras nem germinaram, ouviram a mesma coisa. Mas aquele último lá caiu em solo produtivo, que veio a produzir a 30, 60, a 100 por um, porque caiu num solo fértil. Então é a obra da graça. O que é isso? É a obra de Deus no coração humano. Deus concede arrependimento àqueles que são dele. Por isso nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. Não sabemos se é aqui, se é acolá, não sabemos, a gente se engana, não é? Falando, é esse aqui, como Samuel, não é esse aqui, ele foi direto lá para ungir rei lá, e disse, não, ô Samuel, eu não vejo como você vê não, ele é bonito, alto, tal, mas eu não vejo como o homem vê. Aí passando todos os filhos lá, não era nenhum, não tem mais ninguém não, tem lá um ruivinho lá, não, é esse aí. Ele nem viu, porque Deus é soberano na escolha, ele não estava nem ali. Samuel se enganou pela aparência, e nós nos enganamos. Por isso que o evangelho deve ser pregado a toda criatura. Isso é uma obra de Deus no coração humano. Não depende do homem aceitar ou não, dele tomar a decisão ou não, de ele fazer, não. Isso depende da graça soberana de Deus. O convite é a todos. Você deve insistir com todos, com todo mundo. Pregar o evangelho, insistir e clamar com todos os homens. Mas só Deus é quem sabe, quem trabalha. Às vezes você... Imagine a pregação de Jonas, né? A pregação horrível. A pregação mais horrível do mundo. E todo mundo se converteu. A pregação horrível, né, de 6 palavras apenas. Mas se converteu porque a graça de Deus quis fazer isso lá, numa nação inteira. Deus pode fazer o que lhe apraz. Aqui, ele foi lá, ele desejou ser abençoado para trocar o seu nome. Qual o seu nome depois disso? De um usurpador para Israel, não é? Pai de uma numerosa nação. Olha que mudança, né? Você vai ser pai agora através de você vai se cumprir agora uma nação realmente, porque primeiro veio Abraão, veio um só. E Abraão não viu lá uma grande nação. Viu lá um filho, que demorou muito para casar, mais de 40 anos para casar. Cadê? Não tem. Abraão não viu essa grande nação. Não viu o filho dos filhos, viu lá um filho, que nem casado foi a princípio, casou depois, bem mais tarde. E aí depois, nele vai se cumprir ali as 12 tribos. Vai se fazer ali agora uma distribuição, né? Através daquelas 4 mulheres, 2 mulheres, depois mais 2 escravas, nasce ali uma grande nação, ali os príncipes que dariam as tribos futuras, né, que viriam ali. Ele seria, através de você eu vou cumprir essa meta. Não de Esaú, mas desse homem aí, ali em Val do Jaboque, nessa região. Aí ele volta para Canaã. Vamos ver ali. Vamos ver uma passagem muito interessante. Hebreus 11, só o versículo 9. Nós já lemos isso pela manhã, mas vamos ver lá. Hebreus 11, 9. Já estamos terminando aqui.
versículo 11, capítulo 11, versículo 9. Quem achar pode ler, por favor. Então, ali diz o texto que ele estava habitando com Isaac e Jacó, filhos da herança. Então, eles continuaram, houve continuação ali da promessa na vida daqueles dois, herdeiros eles da mesma promessa. A vida de Jacó não foi diferente do seu avô, ou seja, ele peregrinou, ele continua peregrinando, porque a promessa era o seguinte: onde a planta do vosso pé encostar vai ser a terra prometida. E todos eles morreram sem verem cumpridas aquela promessa. A promessa de conquistar aquela terra, porque havia duas promessas, de ser uma grande nação, e a segunda de ter uma terra extensa, da promessa de Deus. Então ninguém viu isso daí, só depois de 420 anos depois, essa promessa se cumpriu. Então passou muita geração. Depois eles vão lá, nós vamos ver aqui, eles vão para o Egito, ficam lá 400 anos, ficam escravos ali, depois são libertados para depois retornar a Canaã e depois conquistarem aquela terra que Deus deu. Então era a família da promessa, né? Isso, irmãos, é para a igreja hoje. A igreja é uma igreja da promessa. Não vamos ver tudo ser concretizado nesse mundo ainda, porque nós estamos do lado de cá do céu, estamos aguardando a Jerusalém celestial. Paulo vai falar sobre isso, Hebreus também, porque eles aguardavam não uma terra terrena, mas aquela verdadeira lá no céu. Por isso que a nossa esperança não está nesse mundo, não está nas coisas que nós vemos, essas coisas temporárias, que nós damos tanto valor. Uma igreja é aquela igreja que almeja algo maior e melhor. Quando eles peregrinavam por aquela terra ali, eles viram aquela terra ali, eles falaram: será que é isso aqui? Era um deserto. E falaram: será que é isso aqui? Não, eles aguardavam coisas melhores, maiores do que aquela terra ali, do que aquela promessa terrena. Aquilo ali era apenas figura. Tudo isso que nós temos, a igreja hoje é uma figura da igreja celestial. Essa é uma antessala daquilo que há de acontecer lá. Hoje nós ouvimos falar de Deus, nós vamos estar lá vendo, ouvindo. Não haverá mais pregação, não haverá mais pregação. Nenhum mais irmão ensinará a outro irmão, porque estaremos vendo, andando com ele plenamente naquela promessa celestial. Por isso que Abraão, ele viu uma cidade celestial, não aquela que tem fundamentos nesse mundo, mas aquela que tem um verdadeiro fundamento lá no céu. Ele almejava uma cidade não edificada pelos homens, mas pelo verdadeiro arquiteto e construtor da mansão celestial. É a mesma coisa da fé de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles vão lá para o Egito. Pois não. Assim. Essa não é uma promessa? Olha só que coisa interessante. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu no coração, nem penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é uma promessa que a igreja vive dia após dia. Não será concretizado aqui neste mundo, nesse mundo de mazelas, de coisas terríveis que nós estamos vivendo dia após dia, mas nós aguardamos, esperamos, nós vamos morrer na fé, como diz Hebreu. Não é morrer não realizando, mas ela vai se concretizar, não nesse mundo. Jesus disse: meu reino não é desse mundo, porque se fosse, eu mandaria milhares de anjos aqui para me livrar, mas não é desse mundo. A nossa esperança, irmãos, não está nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. E na nossa pecaminosidade, a gente dá mais valor naquilo que a gente vê, naquilo que a gente sente, nas notícias que a gente vê. Mas não, muitas vezes nós não damos valor àquela esperança da glória que nós vamos receber logo mais. Falta pouco tempo, nós vamos alcançar essas promessas. Sóstenes. Hoje em dia a gente olha
Pode vir governos, pode vir doença, pode vir o que for. A igreja, porque a promessa do Senhor Jesus é o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão. Pode vir o que for, o ataque que for à igreja, a doença que for, ela não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Não fique preocupado com relação a ela, porque ela vai prevalecer até aquele dia final. Então, Jacó aqui tem 12 filhos, né? Vai lá com a sua família. Finalmente ele se estabelece ali em Canaã, na cidade que Deus tinha. Olha só a volta que ele deu, olha só a bagunça humana que aconteceu ali. Mas Deus estava no controle de todas as coisas. Ele volta para Canaã, que era onde o seu pai, o seu avô tinham vivido, vive ali. E agora Deus manda ele para o Egito. Já com mais ou menos 75 pessoas, ele estava ali estabelecido, 75 pessoas, nascido na sua casa, desce para o Egito, e lá ele, através daquela história que nós conhecemos com José, que é vendido, tal, se estabelece ali no Egito e forma uma grande nação. Ali foi um grande berçário, olha, protegido pela maior nação do mundo. Deus usou ali aquela trama toda ali contra José. José desce ali como escravo, nós conhecemos a história, é o plano de Deus, né? E José reconhece, olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Deus transformou o mal de vocês, é um mal, continua sendo mal, vocês são responsáveis por isso, mas Deus pegou esse mal que vocês fizeram e transformou em bem. E hoje eu estou aqui sendo o segundo do Egito, e ali eles foram para a terra de Gósen, né? Por isso que eles foram chamados de hebreus, na verdade, que fica depois do rio. Por isso que eles foram chamados de hebreus. Hebreus é por isso, né? Porque eles foram deixados ali e foram crescendo, transformando uma grande nação. A promessa de Deus lá é para Abraão, né? Depois da terceira geração, se transformando no Egito uma grande nação, sendo depois tornado escravo, e aí uma grande nação se forma ali. Depois Deus vai com mão poderosa tirando elas lá. Eles estavam protegidos dos inimigos à volta, eles estavam crescendo ali, puderam se proliferar, crescer grandemente. Olha só a mão de Deus, Deus fazendo cumprir a sua promessa. Gente, aqui termina. A última palavra para nós é isso: Deus cumpre a sua promessa, independentemente da situação do mundo ao nosso redor, independentemente das circunstâncias. Se você colocar a sua vida, o seu coração, o propósito da vida nas mãos do Senhor, tudo que você tem, a sua saúde, o seu emprego, as suas finanças, tudo aquilo que você tem nas mãos do Senhor e descansar nele, ele age, ele tem um propósito em todas as coisas, e ele vai manifestar o seu amor, a sua graça na vida de todos nós. Assim ele fez na vida de Jacó, assim ele fez na vida de todos os outros, assim ele vai continuar triunfando. A palavra de Deus é assim, que assim como a água, né, o oceano, né, as águas tumultuam o mundo inteiro, assim a palavra do Senhor também vai se manifestar. Como as águas cobrem todo o mar, assim a palavra do Senhor também vai se manifestar, vai prevalecer. O Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: vão acabar céus, vão acabar terra, mas a minha palavra não vai acabar. Ela vai prevalecer, ela vai permanecer, ainda que os céus se acabem, ainda que a terra se acabe, ainda que tudo se acabe, a palavra do Senhor. Tudo é inconstante na vida, eu não sei, mas só tem uma coisa que você pode ter segurança, é na promessa, na palavra do Senhor, que se cumpre na vida do seu povo, da sua igreja. Que todos nós possamos nessa manhã aprender essas lições, para a gente confiar, porfiar nesse caminho, continuar firme, crendo nas promessas do nosso Senhor e Salvador Jesus.